Oi, 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 é um prazer receber você aqui mais uma vez. Se você já é uma figurinha repetida da casa, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo a esse canal onde a gente conversa sobre autoconhecimento, desenvolvimento humano. Meu nome é Roberta Mello, eu sou psicanalista, sou consteladora familiar, sou mãe, esposa, filha, irmã e uma eterna aprendiz. Hoje, minha intenção aqui é conversar com você sobre os nossos processos de mudança e os nossos padrões. Às vezes a gente acha que não estamos conseguindo nos transformar. Às vezes a gente acha que está indo na terapia, fazendo meditação, buscando, fazendo várias coisas e a gente não sente uma mudança na nossa vida. Só que a gente precisa entender que existe um tempo de latência desses processos dentro de nós, como uma água que começa a ferver quando você põe a panela lá no fogão para a água ferver. Ela ainda não começou a evolução, ainda não chegou no ponto de fervura, mas já tem alguma coisa ali acontecendo naquela água. Quando a gente vê aquelas bolinhas pequenininhas, o processo já está acontecendo. E existem algumas pistas que podem nos indicar que nós já estamos nesse processo. E eu vou conversar, existem várias, mas eu vou trazer aqui para a gente hoje três ideias, como se fossem marcadores, como se fossem essas bolinhas pequenininhas que já tem na água ali, que dá um sinal de que daqui a pouco ela vai ferver e que a coisa já está acontecendo de alguma forma dentro de você. O primeiro sinal, o primeiro marcador de que isso já está acontecendo com você é que você já não fala tanto mais mal de si mesma. É que você não fica dentro da sua cabeça se culpando e se julgando, criticando, recriminando por coisas que você faz e de repente erros na sua perspectiva como erros que você comete. Porque isso é muito comum, especialmente para nós mulheres que somos cobradas de desempenhar bem e ao mesmo tempo inúmeros papéis, né? Isso acontece muito, né? Da gente ficar, nossa, mas você é burra demais, olha só, você não presta para nada mesmo. Muitas generalizações, né? E sempre que tem uma generalização, tem a nossa mente nos sabotando de alguma forma. Então, quando você não fala mais tanto mal de você mesma, se respeita, se acolhe quando os momentos estão desafiadores e se respeita quando você vai por caminhos que você não queria ir mais, você não se recrimina tanto, mas se acolhe por entender que muitas vezes esses padrões que a gente repete são modos de sobrevivência que nós adotamos na mais tenra idade, então já é um marcador de que algo está mudando dentro de você, quando você não fala mais tão mal de si mesma, né? Um segundo marcador é quando você fala não com mais tranquilidade, fala mais não, porque vamos falar, combinar aqui, que se você fala sim o tempo todo, o seu sim não serve de muita coisa, ele não tem muito valor, né? E quando você consegue falar não com mais tranquilidade, sem se preocupar com o comportamento dos outros em relação ao seu não, porque o seu papel é falar o sim ou não que você quer, e o do outro, o que o outro vai fazer já não é mais seu, é do outro, que a pessoa vai fazer com esse não. E uma outra coisa que é muito importante, quando a gente consegue já falar não sem ficar com aquela coisa, aquele excesso de explicação sobre esse não. Ah, vamos tal lugar? Ah, não. E aí, quando a gente quer explicar demais e quer controlar demais o que o outro vai sentir, não quero que o outro fique chateado comigo, não quero que o outro me ache chata, não quero... Quando eu tô pensando demais no comportamento do outro em relação ao não que eu quero dizer, eu tendo a mentir. Ah, não, é porque eu tô passando mal, ah, não, é porque eu tenho coisas para fazer, às vezes, não, eu não quero ir. Então você não precisa ficar se explicando demais para não correr esse risco de ficar tentando agradar e manipular o comportamento do outro e às vezes ir contra um desejo que é seu. Então você pode só dizer não, o não já é uma resposta completa.
Então, a primeira coisa é não falar mal de si mesma, e o segundo, quando você já está falando não, naturalmente já tem um processo interessante acontecendo aí dentro de você. A terceira, eu acho extremamente importante, e eu acho extremamente que tem muito a ver com as duas, engloba as outras duas primeiras, é quando você já não tem mais tanta necessidade de agradar as pessoas. Porque o que acontece é que quando a gente agrada demais a todo mundo que está ao nosso redor, em algum momento ou em vários desses momentos nós estamos nos desagradando. Muitas vezes, quando nós estamos tentando agradar todo mundo ao nosso redor, a gente quer se manter num lugar de legal, de boazinha. E aí, assim, legal e boazinha para quem? Porque muitas vezes nós estamos nos anulando para tentar agradar os outros. Acontece muito assim, que a gente começa a ver o que nós temos de incômodo, a gente começa a ver o que nós temos de errado, porque a gente começa a pensar, nossa, o fulano está tão diferente comigo. O que será? Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu errei alguma coisa com o fulano? E aí a gente começa a lamber o fulano para poder fazer com que o comportamento dele volte a ser de uma maneira que ele não nos assuste, uma maneira que nos deixe confortáveis. Então tem muita manipulação por trás disso, né? Eu querendo manipular o comportamento do outro para que eu me sinta bem. E aí, uma questão que a gente pode se fazer, né? Por que eu preciso que o comportamento do outro seja desse ou daquela maneira para eu estar bem? Por que o meu bem-estar está tão vinculado a como o outro está agindo, né? Então, quando eu já não tenho mais necessidade de agradar tantas pessoas assim, é sinal de que de alguma forma dentro de mim já tem algo importante acontecendo. É um desafio, às vezes a gente consegue, a gente às vezes não consegue, mas se você já está conseguindo algumas vezes, é sinal que os processos que você tem buscado de autoconhecimento, de autorregulação, de educação emocional, já estão surtindo algum efeito. Então, tenha mais compaixão com seus próprios processos. Um beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!